Olá! Seja muito bem-vindo ao Universo Roxo. Eu sou Ayla Violeta e esse é o nosso encontro semanal com o tarô e com os oráculos. Aqui nós usamos as cartas como ferramentas de reflexão, autoconhecimento e orientação. Lembrando que essa é uma leitura coletiva, então nem tudo necessariamente vai ressoar com você. Pega aquilo que faz sentido para o seu momento e deixa o restante ir. E aí, gente, como que vocês estão? Sobrevivemos aí essa semana. Hoje eu tô gravando na sexta-feira, como eu prometi. Já vou lançar esse episódio hoje mesmo, para que vocês já possam se preparar para a semana que tá vindo, que é do dia 23 a 29 de agosto. E eu já adianto que a coisa tá muito boa. A semana já tá acabando. Como é que foi pra vocês lidar com a carta do sol, com a carta do julgamento? Pra mim foi uma semana muito intensa, de verdade, mas que foi uma semana assim que, nossa, parece que passou voando. Muita coisa aconteceu essa semana e tem uma coisa interessante que na nossa leitura de hoje nós temos de novo a carta do sol aparecendo. Então as revelações que nós começamos a ter na semana passada, essa mesma energia vai continuar nessa semana. Mas vamos lá que eu vou explicar pra vocês cada carta que saiu pra essa semana. Para essa semana, que vai de 23 a 29 de agosto, nós temos no baralho cigano a carta da torre. No tarô, de novo, saiu duas cartas. Ele tá gostando de pular a carta enquanto eu tô embaralhando. E nós temos o 2 de copas e o sol. O sol que apareceu na semana passada no baralho cigano, essa semana apareceu no tarô. E fechando a leitura, pelo oráculo da Sakura, nós temos a carta do sonho. E já vou adiantar, essa leitura, ela fala muito sobre introspecção, relacionamentos, clareza e desejos para o futuro. Então, bora lá, carta por carta, pra gente entender o que a semana tá reservando pra gente. Começamos com a carta da torre. E essa carta, ela pode causar um pouco de estranhamento, porque quando a gente pensa nela, é muito fácil a gente associar ela imediatamente a isolamento, solidão, mas a torre tem uma mensagem muito mais ampla. Ela fala de distância, introspecção, independência, limites e de perspectiva. Talvez a primeira mensagem dessa semana seja justamente afastar-se um pouco do barulho para conseguir enxergar melhor o que está acontecendo na sua vida e o que está acontecendo ao seu redor. Nem sempre precisamos estar disponíveis para todo mundo, nem sempre precisamos responder imediatamente, nem sempre precisamos participar de todas as conversas, de todos os grupos, ou ficar se explicando para todo mundo aquilo que estamos vivendo. Às vezes a gente precisa subir na nossa própria torre, se isolar lá um pouquinho, não para fugir do mundo, mas para conseguir um tempo de calma e poder observar ele de cima. Quando estamos no meio de uma situação, enxergamos apenas uma pequena parte dela. E quando nós conseguimos tomar uma distância, a gente começa a perceber as coisas que antes estavam escondidas. E essa semana pode trazer justamente essa necessidade de olhar para algumas situações com mais perspectiva e ver o que você consegue tirar disso. Pode ser referente ao seu relacionamento, pode ser uma situação profissional, uma amizade, uma decisão, ou até mesmo uma questão interna. A pergunta é, o que muda quando você para de reagir e simplesmente observa? É muito curioso que a carta da torre, no baralho cigano, tem um significado totalmente diferente da torre do baralho do tarô, tá? Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Aqui, a torre, ela tá falando basicamente para você ficar na sua. Quando você tá confuso, dá uma distanciada da situação, não precisa reagir de imediato e vamos ver o que vem pela frente. Então, depois da torre, aparece o 2 de copas. E aqui a energia muda completamente. Se a torre fala do indivíduo, do eu, do pessoal, o 2 de copas fala do encontro, da troca, da conexão, da reciprocidade. Ela é uma carta muito associada aos relacionamentos, mas não precisamos limitar essa interpretação somente para o amor romântico, tá? O 2 de copas, ele pode representar uma amizade, uma parceria profissional, uma colaboração, uma reconciliação ou simplesmente uma conexão verdadeira entre duas pessoas. E existe uma mensagem muito bonita nessa sequência. Primeiro eu me encontro comigo e depois eu me encontro com o outro. Porque relações saudáveis, elas não precisam significar perder a própria individualidade. Muito pelo contrário. Quanto mais entendemos quem somos, o que queremos e quais são os nossos limites, mais capazes somos de construir relações verdadeiramente recíprocas. Então, essa é uma semana que talvez traga encontros importantes, conversas que aproximam,
aproximam, uma parceria, uma reconciliação ou simplesmente a percepção de que existe alguém com quem você consegue compartilhar aquilo que sente sem precisar deixar de ser quem você é. O 2 de copas, ele também traz uma palavra muito importante, que foi uma palavra que eu falei um pouquinho antes, que é reciprocidade. O 2 de copas pede o equilíbrio, é um 2, né? Então, eu ofereço, eu recebo. Eu escuto, sou escutado. Eu cuido e sou cuidado. Eu me abro e o outro também se abre. E talvez seja justamente isso que algumas relações estarão nos ensinando nessa semana. E aí, meus amores, a gente vem com o Sol. E eu adoro essa posição porque ele vem imediatamente depois do 2 de copas. E o Sol, ele ilumina, ele traz clareza, ele traz vitalidade, ele traz alegria, reconhecimento, transparência. Aquilo que estava confuso começa a fazer sentido. Então, podemos ter uma semana em que algumas questões relacionadas às nossas relações ficam muito mais claras. Você vai perceber, é isso que eu sinto, é isso que eu quero. É isso que essa pessoa representa pra mim. Ou até uma clareza no sentido de isso não faz mais sentido pra mim. É uma clareza, né? Você dá aquele estalo. E você percebe uma coisa, o Sol não necessariamente significa que tudo será agradável. Às vezes a verdade que aparece é maravilhosa. Às vezes ela exige coragem, mas a vantagem é que você deixa de caminhar no escuro. A clareza também é uma forma de libertação. E junto com o 2 de copas, o Sol pode falar de relações que trazem sim alegria, transparência e uma sensação de poder ser você mesmo. E fechando a leitura, nós temos a carta do sonho no oráculo da Sakura. E essa carta me parece quase uma pergunta deixada pelas 3 cartas anteriores. Depois de se afastar, depois de observar, depois de encontrar o outro, depois de enxergar com clareza, o que você deseja? O que você está sonhando para sua vida? E aqui eu quero fazer uma diferença importante sobre sonho e fantasia. Fantasiar é imaginar alguma coisa e permanecer apenas no desejo. Sonhar pode ser diferente. Um sonho pode se transformar em direção, pode se transformar em projeto, pode se transformar em escolha. Então, talvez essa carta esteja perguntando: o que você deseja construir a partir daquilo que está enxergando agora? Porque não basta descobrir o que a gente quer. Precisamos também decidir o que vamos fazer com essa descoberta. A carta do sonho é uma carta do elemento da terra. Ela busca concretizar. Você tem um desejo que você realmente sente que é isso para você? Reverbera para você? Então, o que você vai fazer para você concretizar isso? Você percebeu tudo que está acontecendo à sua volta, você percebeu o que está acontecendo com o outro, e aí? O que você vai fazer para que as suas vontades, os seus desejos se tornem realidade? É trazer do plano das ideias para o nosso plano real. Como que você vai fazer isso? E quando colocamos as 4 cartas lado a lado, a gente tem uma sequência muito bonita. A torre fala para você, olhe para dentro. O 2 de copas fala, observe com quem você compartilha sua vida. O sol fala, permita que a verdade seja iluminada, não foge dela. O sonho fala, e agora? O que você quer construir? É quase uma pequena jornada. Primeiro você se recolhe, depois você encontra, então você enxerga e finalmente você sonha. E talvez essa semana, ela seja uma semana menos sobre perguntar o que vai acontecer comigo e mais sobre perguntar o que finalmente eu estou conseguindo enxergar sobre mim, sobre as minhas relações e sobre aquilo que desejo para o futuro. E existe ainda um acontecimento muito especial acontecendo justamente no final desta semana. Entre a noite do dia 27 e a madrugada do dia 28 de agosto, nós teremos uma eclipse lunar parcial. Segundo a NASA, o eclipse será visível em grande parte das Américas, além de partes da Europa e da África. No seu auge, cerca de 93% do diâmetro da Lua vai estar dentro da umbra, a parte mais escura da sombra da Terra. E para quem estiver no Brasil, o fenômeno vai ser observável, então a gente vai conseguir ver. Em São Paulo, por exemplo, a fase penumbral ela começa na noite do dia 27. Então, vamos lá, eu também quero ver, vai ser muito babado. E eu acho que existe uma metáfora muito bonita entre o eclipse e a nossa leitura. Durante um eclipse lunar, a Lua continua ali.
ela não vai desaparecer. Mas parte da sua luz fica temporariamente encoberta pela sombra da Terra. E talvez essa seja uma imagem perfeita para essa semana, porque às vezes aquilo que somos, aquilo que desejamos e aquilo que sentimos continua existindo, só que fica temporariamente escondido por medo, por insegurança, por expectativas externas ou simplesmente pela confusão do que nós estamos vivendo. Às vezes está acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo, existe um desespero, existe assim que a gente não consegue enxergar as coisas do jeito que elas são. Então, precisamos passar por um período de sombra para perceber o que realmente está ali. Na linguagem simbólica e astrológica, eclipses costumam ser associados a momentos de reflexão, de culminação e de mudanças de perspectiva. E aqui no Universo Roxo, podemos usar esse momento como um convite. O que precisa entrar na sombra por um instante para que você consiga enxergar melhor quando a luz voltar? E isso conversa diretamente com a torre. O começo da semana pode pedir um pouco mais de recolhimento, observação, silêncio e depois vem o sol. A luz retorna, a clareza aparece e aí vira o sonho. Agora que você sabe o que você quer, qual vai ser o próximo passo? Então, para essa semana, o conselho que eu deixaria é: não tenha medo de se afastar um pouco para conseguir enxergar melhor. Nem todo afastamento é abandono, às vezes é autocuidado. Nem toda solidão é falta de alguém, às vezes é espaço para você encontrar a si mesmo, ouvir a si mesmo, né? O que eu vou dar como dica? Observe suas relações, observe onde existe reciprocidade, observe onde existe carinho, observe também onde você está oferecendo muito mais do que recebe e permita que a luz ilumine aquilo que você talvez tenha evitado enxergar. Porque quando a verdade aparece, você ganha uma coisa muito importante, que é a possibilidade de escolher. E depois disso, vem a pergunta mais bonita dessa leitura: qual é o futuro que você quer construir? Não aquilo que esperam de você, não aquilo que você aprendeu que deveria querer, não aquilo que parece certo para todo mundo, né? Mas aquilo que, quando você olha para dentro, realmente faz o seu coração dizer: é isso que eu quero viver. E eu acho muito engraçado como essa leitura ela parece uma versão 2.0 da leitura da semana passada, que também trazia esse questionamento, essa questão de vamos deixar a verdade aparecer? Encara o que você precisa encarar para que as coisas possam fluir daqui para frente. Bom, é isso. Eu sou Ayla Violeta e esse foi mais um episódio do Universo Roxo. Se essa leitura fez sentido para você, compartilhe esse episódio com alguém que também possa gostar dessa mensagem. E se alguma das cartas despertou uma reflexão, uma lembrança ou uma pergunta, deixa nos comentários. Eu vou adorar saber como que essa leitura chegou até você. Lembrando que você pode acompanhar o Universo Roxo pelo Spotify e pelo YouTube, e que toda semana teremos uma leitura nova. Muito obrigada por ouvir esse podcast. Até a próxima leitura!